Segunda parte do Grandes Negócios. O convidado de hoje é José Manuel Torres Couto, antigo secretário-geral da UGT. Perguntava-lhe agora, então, a propósito do acordo de concertação social assinado hoje, acha que é um acordo equilibrado para todos, como disse o Primeiro-Ministro? Eu penso, antes de mais nada, que o acordo é uma enorme vitória para o Governo, é uma vitória também para o patronato e, infelizmente, não pode ser reivindicada nenhuma vitória para os trabalhadores. É um acordo que passa por um conjunto vastíssimo de cedências de direitos. Acontece que eu não cometo a estultícia de pensar que esses direitos tinham que ser imutáveis. Eu penso que havia disfunções no ordenamento jurídico laboral português que exigiam alterações. A tal rigidez de que se fala. Alterações, por exemplo, na questão da rigidez da negociação coletiva. Era, de facto, necessário flexibilizar a negociação coletiva, fazer com que nas grandes empresas a negociação coletiva seja feita empresa a empresa, entre empresários e comissões de trabalhadores, fazer com que as convenções coletivas de trabalho não sejam uma espécie de uma ditadura ou de um código que é aplicado salomonicamente a todas as empresas. Eu acho que as convenções coletivas de trabalho de setor devem consubstanciar um conjunto de normas ou de princípios que podem ser definidos empresa a empresa, em conformidade com os problemas dessas empresas, problemas de mercado, de concorrência, de competitividade, de financiamento. Eu acho, por conseguinte, que a coisa pior que há é nós termos um fato único para toda a gente, porque uns são mais gordos que outros e, por conseguinte, o fato fica apertado nuns e largo noutros. E a negociação coletiva tem que ser um fato por medida. E, por conseguinte, aí tinha que se fazer. Penso por também exemplo, que havia... no caso da meia hora extra que acabou por cair, seria o tal fato único que não servia de igual forma a todos? Essa meia hora extra é uma história muito interessante, porque é assim, essa meia hora extra, só o engenheiro João Proença é que a levou a sério, pelos vistos. Porque os empresários abominaram essa meia hora. Todos eles disseram que não servia para nada, que nem sequer se compatibilizava com o funcionamento das suas empresas. Ainda ontem ouvi o empresário dono do maior grupo português, do grupo Pingo Doce, dizer que das empresas dele aquilo até se chocava contra a política de turnos. Só o engenheiro Proença é que de facto entendeu que aquilo era uma coisa para levar a sério. A meia hora foi um fogacho do ministro Santos Pereira, que, porque está a dar passos na reintegração, ele teve muito tempo afastado de Portugal, conhece mal esta realidade, tem uma conceptualização muito teórica e pouco ligada à natureza efetiva das coisas, que, perante o fracasso ou a incapacidade, quanto a mim errada, do Governo de não implementar a taxa social única, porque essa sim era um contributo que, reduzindo os custos sociais do trabalho, iria permitir que se fomentasse melhor a contratação de trabalhadores, mas como não conseguiu apresentar isso, por razões que a razão desconhece, à Troika, que neste momento dirige o programa de ajustamento em Portugal, tirou da cartola essa meia hora. Mas essa meia hora eu diria que era um cacete que lhe permitiu depois acenar com umas cenouras. Simplesmente o engenheiro João Proença deixou-se ludibriar por isto. Porquê? Porque os empresários não queriam o cacete, estavam à espera das cenouras. Embaratecer o despedimento, facilitar o despedimento. Esta é a luta dos empresários portugueses há 30 anos esta parte. Nunca aceitaram a impossibilidade que tinham, e quanto a mim bem, de poderem despedir trabalhadores por motivos subjetivos. E eu estou à vontade para dizer isto, porque eu não me repugnava nada que nesse acordo houvesse uma alteração, uma ampliação do conceito de justa causa para despedimento, com um objetivo estratégico de reforçar as empresas com competitividade. E qual era esse conceito? Era o despedimento sem justa causa ser alargado ao absentismo reiterado. Eu penso que hoje um dos problemas que se põe na economia portuguesa e numa parte dos trabalhadores portugueses, felizmente minoritária, é a falta de atitude, a falta de cumprimento de horários, a falta de cumprimento de responsabilidades. E se as empresas estão no mercado global, no mercado competitivo, não têm contemplações com o facto de os trabalhadores da aldeia X em Trás-os-Montes ou no Val do Ave, durante as festas da terra, estarem 4 ou 5 dias sem aparecer na empresa, porque a empresa tem que, todas as semanas, tem que produzir. E, por conseguinte, eu penso que era necessário ir por aí, punir isso, porque isso contribuiria para mudarmos a nossa atitude e termos uma atitude mais consentânea com os desafios da competição internacional e da globalização. Do seu ponto de vista, seria uma medida tão óbvia, porquê é que ninguém viu isso? Pois, não, foi-se novamente para uma medida subjetiva, que é terrível, que é a medida de que
Os trabalhadores podem ser despedidos se baixarem a qualidade ou se baixarem... Bem, quem é que mede isso? Como é que isso se mede? Acha que de alguma forma a empresa vai ter liberdade de critério para decidir porque é que vai despedir? Claro, eu penso contrariamente à avaliação positiva que o engenheiro João Proença faz desse acordo. Eu acho que, independentemente de eu estar agora a dissecar artigo a artigo, esse acordo abre as portas ao livre-arbítrio. Claro que sim. E, por conseguinte, nós sabemos que, a partir de agora, o ónus da prova vai ficar do lado dos trabalhadores e sabemos bem como é que se exerce o poder económico nas empresas. O direito de trabalho foi inventado, foi criado para proteger os trabalhadores, porque são a parte mais fraca da atividade económica. Os empresários podem ter dificuldades, mas são eles os donos da empresa e os donos do capital. Agora, quando se retira aos trabalhadores todas as armas, todo o arsenal que ainda tinham, para poder não ficar num plano de igualdade, mas para impedir que os empresários menos escrupulosos pudessem usar o livre-arbítrio como uma forma de gestão e pudessem despedir pelas razões mais ímpias, eu vou-lhe dizer uma coisa, eu quando tinha responsabilidades sindicais, eu muitas vezes me confrontei com situações de trabalhadoras no Vale do Ave e no Vale do Cávado serem despedidas por não acederem ao assédio sexual dos seus patrões. Ora bem, é este país que nós queremos? É este modelo de desenvolvimento que nós queremos? É esta sociedade que nós queremos reimplantar? Eu assisti a centenas de casos destes. Mas como é que se protegem legalmente essas situações? Ora bem, é fundamental que haja mecanismos na lei que impeçam o empresário de poder despedir a trabalhadora pelo facto de ela não querer ter nenhuma relação extraprofissional. É na lei ou na fiscalização da lei? Na lei e na fiscalização, como é óbvio. Mas agora, pode até estar na lei, mas se não houver fiscalização, não há garantia Claro que sim, mas estando na lei e os mecanismos de fiscalização têm... Vamos lá ver, hoje nós temos em Portugal um mecanismo de fiscalização fantástico que não havia há 30 anos atrás, que é a imprensa livre que nós temos. É o conjunto de televisões, de rádios, de jornais, que estão sempre, se muitos não querem entrar por aí, há sempre alguém que pega nestas notícias. Há 30 anos não havia. Em relação aos motivos também para despedimento que falávamos, quando um dos motivos é a quebra da produtividade, como é que se mede a produtividade em determinados setores? Pois é isso. Não, é isso que é espantoso, porque é assim, a produtividade, o problema da produtividade e o problema dos objetivos é um problema que pode ser facilmente medido para as pessoas que estão em responsabilidades de topo na empresa. A empresa tem que crescer X, a empresa tem que reduzir o volume de dívida no valor Y, tem que melhorar a sua carteira de encomendas na dimensão Z. E, por conseguinte, é fácil que os acionistas percebam este indivíduo não conseguiu este resultado e, por conseguinte, é justa causa para nós o substituirmos por outro. É o que acontece com os treinadores de futebol quando os clubes de futebol não têm resultados desportivos. Agora, a nível do shop floor, a nível do local de trabalho, como é que isto se mede? E depois como é que se vai para tribunal esgrimir isto? Isto é, aberto o princípio, a porta está entreaberta e vai ser aberta de uma forma total. E depois aí não há central sindical, nem há sindicato nenhum que possa salvaguardar os direitos e os interesses dos trabalhadores. Eu como lhe digo, eu era um defensor e sou da dinamização de tudo. Eu acho que, como lhe disse, a negociação coletiva tinha que ser alterada, as leis laborais também tinham que ser flexibilizadas, tinha que se acabar com as disfunções, tinha que se corrigir estes mecanismos que permitem que não haja penalização pelo absentismo, porque é extremamente pernicioso para quem cumpre e para os objetivos da empresa e da economia. Mas como é que se flexibiliza sem aumentar a precariedade, sem aumentar o desemprego? Ora bem, objetivando na lei, especificando na lei, esta questão do absentismo era especificada na lei. E, por conseguinte, um indivíduo que falta 4 dias ou 5, porque vai para a festa da terra, porque vai numa excursão, porque vai fazer uma viagem, é óbvio que a vida é feita de opções. As empresas não têm contemplações com isto. Mas isto são causas objetivas. Isto não tem nenhuma dimensão de subjetividade que permita que, por trás da aplicação da lei a nível da empresa, haja outro tipo de fundamentos ou de razões. Essas, sim, extremamente reprováveis e extremamente preocupantes. Vê algum ponto positivo neste acordo? Ora bem, eu não cometo a estultícia de dizer que esse acordo só tem coisas negativas. Muitas das coisas que aí estão eram coisas que seriam necessárias. Agora, eu dou de barato o conteúdo desse acordo. Vamos partir do pressuposto que tudo o que aí está era correto, está certo, e é bom e é positivo. Eu penso que eu teria que condenar esse acordo por tudo aquilo que não está nele inscrito. E o que é que não está? E havia muitas coisas que a UGT tinha toda a possibilidade
dada a necessidade que o Governo sentia do acordo. O Governo pedia esse acordo como pão para a boca. Estava necessitado, porque ainda pensa, quanto a mim erradamente, que se levar estes acordos à senhora Merkel e se levar à Troika, que eles vão ficar muito contentes e que a taxa de juro da dívida pública vai cair. Acha que este acordo foi para agradar os mercados, como chegou a admitir o Ministro da Economia? Claro que sim, claro, só para agradar aos mercados, mas não agrada, porque os mercados estão-se borrifando para este tipo de acordos. Como lhe disse, os mercados estão preocupados com um governo económico da Europa, com um Banco Central Europeu com funções idênticas à Reserva Federal e com uma política económica, fiscal, orçamental... O que é que acha que João Proença poderia ter feito mais para negociar este acordo que não fez? Mesmo que tudo isto que está aqui neste acordo esteja correto, havia uma coisa que o João Proença tinha que fazer. Era aproveitar-se da necessidade que o Governo tinha e obrigar o Governo a pagar a fatura dele por esse acordo. E qual era a fatura? A partir do momento em que não se pode, neste momento, nesta conjuntura, exigir mais salários, exigir melhores condições económicas para os trabalhadores, porque, de facto, o bolo é exíguo e as fatias têm que ser divididas de uma forma muito fina, havia condições para obrigar a corrigir aquilo que, de facto, contribui para as assimetrias na competitividade da economia portuguesa. E o que é isso? Combate à corrupção, de uma forma efetiva. Eu, no lugar de João Proença, só assinava esse acordo se o Governo, que tem uma maioria no Parlamento, me garantisse e ficasse no acordo que iria aprovar o pacote de Cravinho ou um pacote próximo do pacote de Cravinho de combate à corrupção. Exigia que, simultaneamente com este acordo, ficasse também um conjunto de princípios de aplicação imediata para o combate à fraude e à evasão fiscal e à economia paralela. Neste momento, 25% da economia nacional está no mercado paralelo e, por conseguinte, só essa receita fiscal que se perde permitia que os reformados não perdessem as reformas, que não houvesse necessidade de cortar os subsídios aos trabalhadores e que não houvesse o problema que existe com o financiamento da segurança social. Exigia também que ficasse na lei a criminalização do enriquecimento ilícito. Exigia que ficasse na lei, ou que ficasse no acordo, a obrigação do Governo em criar imediatamente um imposto sobre patrimónios acima de 1 milhão de euros. Porque isto sim, isto eram fatores que permitiam explicar aos trabalhadores que cedíamos nesta matéria, mas que em contrapartida tínhamos exigido que aqueles que fogem, aqueles que não cumprem, aqueles que não têm um comportamento isento e um comportamento que contribua para a equidade destas medidas, tivesse a expressão prática. Mas acha que a UGT e João Proença estavam em posição de fazer essas exigências? Claro que sim. Claro que estavam, porque o Governo precisava do acordo. E, por conseguinte, não se podia assinar um acordo destes a troco de nada. Mas estas reuniões em concertação social já há muito que se arrastavam sempre sem acordo. Claro que sim. Veja uma coisa. Veja que, repito, para si é uma sorte não se recordar disso, porque é jovem, mas se fizer uma busca, uma investigação na imprensa da época, se verificar no acordo que eu assinei com o professor Cavaco Silva em 90, na altura há uma manchete do Semanário Expresso que diz que a manchete era uma condição que eu punha para a assinatura daquele acordo. O acordo estava todo negociado. Mas, na altura, o Procurador-Geral da República, que à época era o Dr. Cunha Rodrigues, tinha feito uma declaração pública dizendo que não podia dar um combate aos crimes de colarinho branco, que eram os crimes que estavam, na altura, na ordem do dia, porque o Governo não lhe dava os meios necessários e suficientes para levar a cabo esse combate com proficiência. E eu pus essa condição ao professor Cavaco Silva. Está isto tudo acordado, eu só assino este acordo se o Governo der à Procuradoria os meios necessários a que esse combate seja feito. E o professor Cavaco Silva foi obrigado a disponibilizar esses meios. Isto é que é negociar. Percebe? Isto é que é negociar. E acha que foi essa cedência, no seu entender, de João Proença que determinou a tal sentença de morte, certidão de óbito da UGT? Eu penso que houve alguma ingenuidade do João Proença. E a mim custa, porque o João Proença é sindicalista há 30 e tal anos. João Proença há 30 e tal anos que a sua profissão é o sindicalismo. E eu acho que já não devia ser ingênuo. Eu acho que o João Proença apavorou-se, diabolizou a questão da meia hora. E, por conseguinte, a partir do momento em que mordeu esse cisco, ficou depois nas mãos de um acordo em que pretensamente se apresentava o conjunto dessas medidas como melhor do que a meia hora. Mas não é verdadeiro, porque viu a seguir à assinatura do acordo que todas as confederações empresariais vieram a enfatizar não as medidas que lhes vão permitir empregar mais, mas as medidas que lhes vão permitir despedir com mais facilidade. Foi isto que apareceu nos minutos e horas
subsequentes à assinatura desse acordo. E, por conseguinte, eu acho que o João Proença ficou prisioneiro disso e acho que, independentemente do mérito deste acordo, que eu volto a dizer, não subscrevo a leitura otimista que ele faz, nem subscreveria este acordo. Se fosse líder da UGT, não o assinava nestes termos, e assinei muitos outros acordos, mas os acordos, como disse, mesmo que não sejam bons, têm que ser razoáveis. Todos têm que se rever minimamente nos acordos, e não pode haver acordos em que só uns é que se revêem e os outros dizem, como é o caso de João Proença. Assinei isto porque se não assinasse o que viesse a seguir era pior. Eu acho que isso é uma atitude de missionista, é uma atitude de quem deixou de acreditar na força do movimento sindical, na capacidade de luta e de mobilização, porque o movimento sindical unido tem força e o país ainda tem instrumentos jurídicos para impedir que Portugal evolua para uma situação... Mas acha que o movimento sindical está unido? Pelo menos em relação a este acordo, a CGTP ficou de fora. Eu discordei desse acordo e discordo porque, como lhe disse, esse acordo, independentemente de pretender responder às necessidades da economia, corresponde a uma agenda ideológica. É um acordo que visa refazer o mercado de trabalho em termos completamente diferentes, dando todo o poder ao setor, às empresas e aos empresários e colocando os trabalhadores de joelhos. Esta é que é a filosofia que há 30 anos esta parte eu fui confrontado com ela constantemente. Acha que se está a perder a noção, a ideia de Estado Social? Perdeu-se completamente. E a partir daqui acabou. Isto é, a partir de agora, os trabalhadores têm uma atitude, as empresas apresentam-se com uma postura assistencialista em que os trabalhadores têm que aceitar tudo. E têm que estar cheios de medo na empresa, porque há a mínima dúvida do empresário, mesmo numa situação de mau humor do empresário, ele pode ir pela porta fora. Isto é grave, porque isto não contribui nem para corrigir o desemprego, nem contribui para dar às empresas mais competitividade. E era também por isso que era necessário termos feito um acordo mais vasto do que esse. Porquê? Porque hoje, talvez a causa primeira da perda de competitividade das nossas empresas está no problema do financiamento da economia. E é lamentável que neste momento um acordo desses não fale nada sobre isso. E é óbvio que para o acordo falar nisto tinha que se fazer aquela minha exigência, que era este acordo não se limitar à CIP, à CAP, à CCP e à UGT, mas ter todas as empresas do PSI 20, as empresas cotadas em bolsa, os bancos. Porquê? Porque nós precisamos de mecanismos de corresponsabilização. Mesmo na distribuição de sacrifícios, eles têm que ser distribuídos de uma forma mais equitativa. E ontem verificamos numa conferência no Porto que o Ministro das Finanças do anterior Governo veio denunciar que existem 20 mil milhões ou 25 mil milhões de euros disponíveis para que o Governo avalize o financiamento da empresa junto do Banco Central Europeu. Ora bem, acha que este acordo em nada vai contribuir para aumentar a competitividade do país? Sinceramente, eu gostava imenso de poder vir aqui daqui a 2 anos, convidado por si outra vez, e para, com toda a minha humildade, penitenciar-me. E dizer aqui neste estúdio, penitencio-me, fui exagerado, fui leviano nas críticas que fiz, porque o acordo veio a justificar todos os benefícios que o engenheiro João Proença sublinhou. Sinceramente, faria isso e faria isso com toda a satisfação, mas não acredito que esse acordo venha a criar as condições que têm sido propagadas nas últimas horas. Acha que vai contribuir para aumentar o desemprego? Acho que vai. Acho que o desemprego vai aumentar. Acho que amanhã temos já uma emissão de dívida e vamos já amanhã ser confrontados com a generosidade e com a atenção que os mercados dedicam, para quem esse acordo foi feito, dedicam a este ato de corresponsabilização, a esta maioria social de que o Dr. Passos Coelho ontem e hoje falou. Acho que tudo isto... Mas de alguma forma o facto de haver um acordo em concertação social e uma paz social relativa não nos distancia da Grécia? Não, vamos lá ver, nós não temos nada a ver com a Grécia. A Grécia, quando entrou para a União Europeia, tinha viciado todas as contas, todos os dados, todas as estatísticas. A Grécia só entrou por razões extremamente políticas. Os líderes europeus à altura foram corresponsáveis por esta Mas com o episódio da Madeira já chegamos a ser comparados com a Grécia. Sim, mas não somos. O episódio da Madeira é um episódio que também que só surpreende os ingênuos. Eu há 30 anos esta parte que eu sabia que a situação da Madeira era aquela. Não percebo como é que os governantes portugueses não sabiam. Toda a gente que vai à Madeira, que visita a Madeira, percebe que a obra, que é uma obra grandiosa que o Dr. Jardim fez,
só podia ter sido feita à custa do endividamento. E acha que havia forma de os governantes portugueses não saberem dessa situação que para si era tão óbvia? Não havia. Ou seja, sabiam, na sua opinião? Não sabiam, foram cúmplices, não quiseram ter chatices com o Dr. Jardim, por razões eleitorais, os partidos próximos do Dr. Jardim, PSD, CDS, não queriam afrontá-lo, o PS, quando chegava ao governo, também não queria ter chatices com o Dr. Jardim, e, por conseguinte, criou-se aqui um caldo em que todos foram corresponsáveis, toda a gente sabia, e eu acho que é um exercício de hipocrisia tremenda aparecer-se agora a dizer aqui de El Rei, entre comas, o malandro do Jardim criou esta dívida. Não, o malandro do Jardim criou esta dívida com a complacência, a cumplicidade dos agentes políticos e dos atores políticos da República. Esta é que é a verdade. Mas, voltando ao acordo, eu sou um defensor, eu acho que o país precisa de acordos. O país precisava do tal grande contrato social, que seria uma coisa completamente distinta dessa com que fomos brindados. O país precisa de paz social. Agora, o país, para ganhar... Mas acha que a paz social vai manter-se? Ora bem, é difícil... O próprio João Proença já disse que a assinatura deste acordo não é a garantia de que se mantenha a paz social. Porquê? Por uma razão muito simples. Porque eu penso que para esse acordo ter resultados, para a competitividade das empresas ser adquirida, há uma variável exógena ao acordo que é muito importante, que é o estímulo dos trabalhadores. Não são trabalhadores reprimidos, espezinhados, sem direitos, com ordenados baixíssimos. Que vão ser mais produtivos. Que vão ser mais produtivos. Esta, sinceramente, é uma irresponsabilidade pensar-se dessa maneira, é uma santa ingenuidade. Nós precisávamos, mesmo neste período de crise, de termos os sacrifícios distribuídos de uma forma mais equitativa. Até para explicarmos aos trabalhadores, estás a ter um sacrifício enorme, mas outros também estão a ter. E esse tem sido o apelo do Presidente da República, uma distribuição equitativa dos sacrifícios. Obviamente, eu também já fiz alguns apelos ao Presidente da República, porque eu percebo que ele tem limitações constitucionais, mas eu acho que o Presidente da República podia ser mais ativo na tentativa de vertebrar ou de criar condições para articular a negociação desse tal grande acordo, que envolva todos. Onde tenhamos o engenheiro Belmiro de Azevedo, o Alexandre Soares dos Santos, o Vasco de Melo, os banqueiros todos, todos à volta de uma mesa, porque para um problema nacional. Agora veja bem, na altura, como é que os trabalhadores percebem? A semana passada tivemos a querela da deslocalização do grupo Jerónimo Martins para a Holanda. Pronto, e aí, bem ou mal, falou-se que estavam a ir para lá para fugir aos impostos, para pagarem menos. Espero que não seja assim e espero que seja verdadeira a explicação que o Grupo Pão de Açúcar e o seu líder apresentaram. Mas as pessoas ficam magoadas com isso. Começam a perceber, mas eu dou tudo, dou o que não tenho e os que podem dar vão embora. Depois, passados uns dias, somos confrontados com essa situação que já vem do salazarismo, das nomeações do governo para a EDP e para Águas de Portugal e com esse o ordenado escandaloso que vão ganhar todos aqueles que vão para o Conselho de Supervisão da EDP, que de facto, neste contexto de crise, não é que as pessoas não valham, não é que as pessoas não mereçam, mas não se pode pedir tudo isso aos trabalhadores e na mesma altura dar-se ordenados de 50 mil, 45 mil euros por mês. Isto é um escândalo, percebes? Isto não provoca a confiança das pessoas. E nós precisamos que a confiança seja tratada naquela lógica dos círculos concêntricos, que quando nós deixamos cair uma gota de água num lago, começam a aparecer vários círculos, e todos eles têm que ser círculos de confiança. Ainda ontem houve em Lisboa uma conferência notável feita por um americano sobre essa temática. A questão da confiança é uma questão vital para a recuperação da economia e para a competitividade das empresas. Agora, os portugueses não confiam no governo? Não, quando os trabalhadores não confiam no Estado, não confiam no governo, não confiam nos partidos políticos, e agora começam a não confiar nos sindicatos. Isto é dramático. E, por conseguinte, eu quando falo na estratégia pseudo-suicidária que a UGT cometeu ao assinar esse acordo, tem a ver com aquilo que eu anteviso, ou antevejo, com uma dificuldade tremenda que a UGT vai ter de explicar aos trabalhadores que esse acordo é bom. Porque não tem forma de explicar que é bom, na sua opinião? Porque eu acho que é muito difícil, porque a dimensão boa do acordo é uma dimensão deslocada no tempo, porque o próprio engenheiro João Proença diz que vai ser no futuro, que no futuro, sem isso, as coisas eram piores, mas tudo isto é imaterial. E, por conseguinte, os trabalhadores vão ser confrontados que perdem reformas, são reformados mais tarde, perdem salários, perdem subsídios de Natal, perdem subsídios de férias, perdem direitos, podem ser despedidos de um momento para o outro, sem garantia, porque se eles fossem despedidos,
e se os seus filhos fossem admitidos no mercado de trabalho, mas sem garantia nenhuma que isso aconteça. Há pouco dizia também que o facto do Ministro da Economia ter passado muito tempo fora de Portugal, que isso lhe criou um certo distanciamento, faz cor com as vozes que têm criticado o papel e a atitude do Ministro da Economia? Sim, faço completamente. E, aliás, a gestão deste dossiê, e designadamente a passagem da taxa social única como um elemento vital para a meia hora... É a pessoa errada para o cargo, na sua opinião? Vamos lá ver. É o Primeiro-Ministro que se tem que pronunciar em relação a isso. Sinceramente, penso que houve um momento na história portuguesa em que os estrangeirados trouxeram um apor muito positivo à economia portuguesa. Eu penso que Portugal, nos últimos anos, criou tantas especificidades e até tantos vícios que é muito importante que quem governa conheça na plenitude a realidade do país. José Manuel Torres Couto, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença neste Grandes Negócios. O Grandes Negócios regressa na próxima quarta-feira, já sabe, aqui no ETV todas as semanas, grandes personalidades, grandes ideias, grandes negócios.